A paz do Senhor, irmãs e irmãos, amém? Graças a Deus pelo privilégio de poder estar aqui nesta casa mais uma vez, poder celebrar com os irmãos este culto de Santa Ceia. Hoje trouxe, meu guarda-costa, por isso que a gente deixa grandão assim, para juntos, participar deste culto de louvor e adoração a Deus. Eu quero só ler com os irmãos um texto da palavra do Senhor, que está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo de número 4. É um texto conhecido, bastante instrutivo, e eu quero partir deste texto para discorrer sobre a palavra que o Senhor trouxe para nós neste dia. Ali está: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Curve tua cabeça e ore comigo. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por este domingo de Páscoa. Obrigado por este dia, Senhor. Obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja para juntos celebrarmos a Ti mais um culto de adoração e gratidão. Tudo quanto aqui fizermos é para a honra e glória do Teu santo nome. Fala conosco, Deus, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos irmãos. Agradeço ao pastor Dé, eu chamo de pastor Dé, Nos conhecemos desde os tempos de solteiros. Isso tem mais de 40 anos, mais ou menos, O cabelo dele era pretinho, o meu também. Hoje já está assim, Graças a Deus. Então, obrigado pela oportunidade, pastor. Queridos irmãos, o que eu quero dizer para você nesta noite? Deus só tem um plano, só um. Você, nós, quando vamos fazer alguma coisa, a gente esboça uma ideia, cria um plano, arruma uma estratégia. Se não der certo, a gente parte por aquilo que chamam de plano B. Então, já que não deu desse jeito, vamos tentar assim. Eu, por exemplo, eu planejei viajar este final de semana. Pagamos lá as diárias do hotel sexta, sábado, domingo, segunda. Ia ficar 4 dias. Mas levantei hoje de manhã. Quer saber de uma coisa? Vou embora para casa. Larguei tudo lá, tá pago mesmo, E voltei para cá, porque era o plano B. O plano A era ficar lá. O plano B, ou o plano de Deus, é que eu estivesse aqui hoje, Estivesse aqui hoje. Deus não, querido, Deus não tem plano B. Deus só tem, não é nem o plano A. Deus só tem um plano. Um só. Operando ele, então não há margem, Deus não trabalha com margem de erro. Olha a pesquisa dizendo que o candidato A tem 30, com a margem para mais ou para menos de 2%, então ele pode ter 28 ou 32. Deus não trabalha com margem de erro. A sua vontade é perfeita e única. Então, eu quero dizer para você que domingo de Páscoa não é apenas uma data no calendário. Quando a gente pega a nossa folhinha, nosso calendário, a gente abre no mês de abril, já dá um glória, Junta 21 com a sexta-feira, com o domingo, aquele monte de feriado tudo pertinho, Tem uma maravilha. Mas não é só uma data no calendário, irmãos. Isso não é só um evento ocasional, como um 7 de setembro, como um 15 de novembro, como a data do seu aniversário, não.
esta data, este domingo de Páscoa, ele está agendado por Deus desde a eternidade. Desde a eternidade, Deus já agendou um domingo no qual Jesus iria ressuscitar. Então não é coisa aconteceu, algo inesperado. Não. Eu já vi gente pregando, pastor, dizendo que Adão decepcionou Deus. Que Adão, através da sua desobediência, surpreendeu Deus no jardim. Imagina, irmãos. Como, De que jeito um ser onisciente vai ser surpreendido? Vai se espantar com alguma coisa? De jeito nenhum. Quando nós lemos a palavra em Apocalipse 13:8, e aqui é muito legal que vocês veem na tela ali, E diz assim o texto ali em Apocalipse 13:8, olha que lindo. Adoraram-na. Quem que está sendo adorado aí? A besta. Todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida de quem? Do coelho? Do cordeiro. Que foi morto quando? No ano 30 da era cristã? Que foi morto lá pela ordem, consenso de Pôncio Pilatos? Não, querido. Ele foi morto, irmão, desde a fundação do mundo. Já estava agendado. Meu filho vai morrer, mas eu vou ressuscitá-lo. Antes que houvesse o homem, Deus estava fundando o mundo, dizendo, haja luz. Onde não havia nada, nem trevas havia. Não havia pecado. Não havia o mal. Jesus já era o Cordeiro de Deus desde a fundação do mundo. Morto, onde? No plano, no plano único, original de Deus. Então a sua morte na sexta-feira e sua ressurreição no domingo não é um acontecimento qualquer. Não é apenas uma data no calendário, não. Isso é um plano traçado, elaborado por Deus desde a eternidade. Alguém poderia dizer mais, pastor, segundo o teólogo fulano de tal, é possível que a morte de Jesus não tenha ocorrido na sexta-feira e a sua ressurreição possivelmente pode ter acontecido, segundo os cálculos, descontando os dias que calendário gregoriano. Não interessa, Não interessa se foi na quinta, se ele morreu na terça, se ressuscitou na segunda. O que importa é que lá em Jerusalém, uma plaquinha lá num túmulo, ele não está aqui. Ele ressuscitou. Isso é o que importa. Isso é o que interessa para mim. Isso é o que interessa para você. E se ele ressuscitou, irmão Dé, nós também iremos ressuscitar. Aleluia. Para estar com ele. Como disse o irmão aqui que me antecedeu, que nós fomos criados para viver com ele. Aleluia. Então não começou naquele domingo de ressurreição. Não. Aquela sexta, aquele domingo começaram um pouco antes. Lá em Gênesis 3,15, coloca para mim aqui, por favor. Vocês vão ver como Deus é maravilhoso. Lá no Jardim do Éden, onde a nossa história começa, a minha, a sua. Mas pastor, eu não estava lá. Será que não? Mas o nosso ancestral estava. Lá no Jardim do Éden, o homem já destituído, da glória de Deus,
já caído em pecado, já envenenado pela astúcia da serpente, Deus vai elaborar, emitir a primeira profecia da história da redenção humana. A primeira. E Deus olha para aquela serpente e diz: porém inimizade entre ti e a mulher. Era aquela mesma. É a mesma mulher que Deus vai usar, que Deus vai perdoar, que Deus vai restaurar. Entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Lá na cruz do Calvário, Jesus foi ferido por mim e por você. Mas o plano de Deus começa a tomar forma, ou a Páscoa começa a acontecer, a sexta-feira da paixão começa a ser delineada exatamente a partir daí. Porque é aí que começa a história da redenção humana concretamente. Deus já tinha um remédio antes da doença. Não é que nem hoje, você precisa ir no médico. Estou com dor aqui. Tá bom, o médico manda fazer uma bateria de exame para saber lá com o resultado, dá um remédio baseado no diagnóstico do resultado do exame. Agora Deus, Ele tem um remédio pronto antes da doença. Qual é a doença? O pecado. Qual é o remédio? Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. E aqui Deus já começa a traçar a receita, né? Há uma inimizade. Passam-se séculos. Passam-se milênios. Deus levanta um homem, 700 anos antes de Jesus nascer. Um homem chamado Isaías, capítulo 7, verso 14, ele vai trazer para nós, né? É como se Deus estivesse pintando um quadro da tua redenção, da tua salvação. Então Deus vai já começar a dar umas pinceladas a mais. E o profeta diz: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. De vez em quando a gente fala: Senhor, dá um sinal. Fala comigo. Deus dará um sinal. Eis que a virgem conceberá. Olha que extraordinário. E dará à luz um filho, a semente. E chamará o seu nome Emanuel, cuja tradução quer dizer Deus conosco. Olha como Deus vai já delineando, né, dando forma ao quadro da redenção. Não é por acaso, não é acidente. Alguns teólogos acham que a morte de Jesus na cruz foi um acidente, que não estava nos planos. Claro que estava. Mais para frente, o mesmo profeta, no capítulo 53, verso 5, Deus dá mais umas pinceladas lá. Diz assim: ele foi ferido. Não está dizendo tu lhe ferirás o calcanhar. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Mas o profeta está dizendo isso 700 anos antes de Jesus ser crucificado na cruz. Moído por nossas iniquidades. Iniquidade, irmão, é aquele pecado acumulado, né? Elevado ao cubo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados. Então, por incrível que pareça, irmão, eu sem frequentar
academia, com esse barrigão aqui, sou sarado por Jesus. Né, Edinho? E o verso 6, o profeta continua: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Porque pensa bem, feriadão prolongado, olha, sexta, sábado, domingo, segunda, eu que no meu caso que não trabalho na quinta, já pensou um feriadão desse? Se eu não tivesse sido alcançado pela graça, e nem você, onde é que nós estaríamos uma hora dessa, irmão? O que você estaria fazendo se a graça do Senhor não tivesse alcançado? Você nem consegue imaginar. São tantas opções, são tantos os caminhos, são tantos os motivos para estar desgarrados, mas a graça do Senhor já nos alcançou. E é por esta graça, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos melhores dos que estão lá, não. Pela graça nós estamos aqui. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de quem? Todos nós. Então você vê, irmão, que é Deus controlando a história da salvação de cada um de vocês. Lá no jardim do Éden, quando Deus sentenciou, ele esmagará a tua cabeça, Deus estava pensando em mim e pensando em você. Deus já nos via lá antes de nós existirmos. Que a nossa mente não alcança. Mas Deus, ele está além do tempo. Para Deus não existe ontem, hoje ou amanhã. Isso existe para mim, isso existe para você. Deus está além de tudo isso. Amanhã para Deus é como hoje. Para Deus não existe o passado, o presente e o futuro. Deus, ele é eterno, de eternidade em eternidade, ele é Deus. A gente não consegue, pastor Dé, alcançar essa dimensão. Como que é viver além do tempo? Mas Deus vive além do tempo. Então lá no jardim do Éden, ele já via cada um de nós aqui hoje, nesta noite. Era necessário que todo este processo acontecesse. Por isso eu repito, como eu já iniciei, como eu disse no início, esse domingo de Páscoa não é apenas uma agenda, não é apenas lá aquele pontinho vermelho no calendário, não. Isso é um decreto de Deus. Deus determinou assim. O próprio profeta vai dizer, Deus agradou moê-lo. Moê-lo. E aí, queridos, neste mesmo capítulo, versículo 12, 53, 12, por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirei o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Jesus orou por nós. Você tem ideia da dimensão desta oração de Jesus? Jesus intercedeu por cada um de nós, até chegar aquele dia, aquela sexta-feira, como cantamos aqui no belíssimo hino 291, rude cruz se erigiu. Ali o autor, inspirado por Deus, conta a história da nossa redenção, O salmista, no Salmo 16, verso 10, no caso Davi,
anos antes disso acontecer, Salmo 16, ele teve uma revelação de Deus. Revelação é um conhecimento, querido, que você não vai buscar em livros, não é na faculdade, não é com o seu intelecto. Revelação, ela vem do céu para você. E Davi tem essa revelação dizendo: pois não deixará minha alma no Hades ou no inferno, nem permitirá que o teu santo, veja que o santo ali está com S maiúsculo, veja a corrupção. O que Davi está dizendo aqui? Que esse santo aqui, mesmo na sua morte, o seu corpo não entraria em decomposição. Mas Davi morreu. E ele está lá em Jerusalém, os seus restos mortais. Se algum dia alguém aqui for em Jerusalém e puder visitar, existe lá o túmulo de Davi. Ele está lá. O corpo dele passou pelo processo de corrupção, como acontece com todos os corpos mortais. Mas ele não estava falando dele. Ele estava falando de alguém que, mesmo que viesse a morrer, a alma dele não ficaria detido e nem o corpo dele experimentaria a decomposição. Por quê? Porque Deus o ressuscitaria. Quando naquele domingo de manhã, em que as irmãs corajosamente, Madalena era uma delas, vai até o túmulo, levar ali um vento para uma especiaria aromática para passar no corpo. Ela recebeu uma notícia: mulher, por que buscais entre os mortos aquele que vive? E a partir daí, inicia, espalha-se a maior notícia que esse mundo já recebeu: Jesus ressuscitou. Por isso nós estamos aqui, participando do corpo, do cálice do Senhor, anunciando a morte dele até que ele venha. Mas neste processo de redenção do Éden até Gálatas 4:4, que veio a plenitude do tempo, ou seja, tudo, Deus interviu soberanamente em todos, para que Jesus nascesse ali em Belém da Judéia, uma intervenção maravilhosa. Ela estava lá em Nazaré, lá na Galileia, longe, grávida, prestes a dar à luz. Mas Deus havia falado por um profeta que o menino, o Emanuel, nasceria em Belém da Judéia. Belém de Judéia, irmão, e juntar umas 3 Beléns, não dá em nada. Uma vilazinha pequena, pobrezinha. Imagine uma Belenzinha só. E o que Deus faz? Deus olha para a terra, operando ele. Quem é que manda no mundo agora? Que pensa que manda? Tem um imperador romano lá. Tá bom, então ele vai assinar um decreto para todo mundo ter que fazer o censo lá na cidade onde nasceu. Maria tinha nascido em Belém. Corre Maria para Belém fazer o registro. Chegando em Belém, nasce Jesus, na plenitude do tempo. Mas nesse meio tempo, tem um fato curioso, que passa desapercebido de nós, irmãos. E eu quero terminar a minha mensagem falando um pouco dessa pessoa extraordinária. Marcos, capítulo 15, versículo 21.
Estava Jesus cumprindo as profecias, em especial a de Isaías, levando sua cruz rumo ao Gólgota. Mas no meio do caminho, aí você me entenda, humanamente, Jesus tinha seus limites. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele precisava descansar. Quando ele estava na Judéia, ele não podia estar na Galileia ou na Pérea. Ele tinha que andar, percorrer como qualquer ser humano. E naquele momento que ele está caminhando na chamada Via Crucis, o seu corpo físico, o seu corpo humano, não suportou o peso da cruz ou do madeiro. Ele tropeça e cai. E a cruz para um lado, Jesus para o outro. Passando por ali, vindo do seu trabalho, um dia normal como qualquer outro, para Simão de Cirene. Cirene é uma região que fica no norte da África. Então, com todo respeito, pensa num negão forte. Simão passa por ali exatamente no momento em que Jesus está caindo de um lado e a cruz do outro. Um soldado romano levanta o olho e dá de cara com quem? Simão Cireneu. Já pega pelo colarinho, né? Você aí, carregue a cruz para ele. Constrangeram um certo Simão Cireneu. E aí que é interessante, você tem que entender, queridos, que isso que está escrito aqui, foi escrito 30 anos depois do fato, que é o evangelho mais novo que temos. 30 anos depois Marcos vai escrever. E quando ele escreve, ele cita os dois filhos de Simão, que pertenciam já à igreja. Qual que é o nome deles? O Alexandre e o Rufo, que por ali passava, vindo do campo, do trabalho, da roça, possivelmente já um pouco cansado, que levasse a sua cruz. Irmãos, há coisas que vão acontecer com a gente que você não esperava por aquilo. Porque ele vem do campo, o que ele quer? Ele é um pai de família, trabalhou o dia inteiro, quer chegar em sua casa, tomar um banho, jantar, ver as crianças, a esposa e dormir, para estar pronto para outro dia. Mas por acaso, e não por coincidência, porque Deus, né, não tem coincidência para Deus, querido. Sabe aquela frase que você fala assim: nossa, estava pensando em você agorinha. E a gente até exagera, né? Olha, você não morre mais. Estava falando de você. Olha que coincidência. Não é coincidência, irmão. Isso é Deus. Na coincidência, Deus prefere ficar anônimo. Pode chamar de coincidência, mas é o agir sobrenatural de Deus. Não foi coincidência Simão passar por ali. Não. Deus quis que Simão estivesse ali, para que Simão pudesse ajudar. Olha só o privilégio desse homem. Parece até uma heresia o que eu vou dizer, mas ele vai ajudar Jesus na sua humanidade a terminar a sua jornada em direção ao Gólgota. Querido, se até Jesus, humanamente falando, precisou ser ajudado,
Se até Jesus, para dar os seus últimos passos junto ao Gólgota, precisou da ajuda de um Simão, quem falou que você vai vencer sozinho? Quem disse que você é autossuficiente? Todos nós, queridos, vamos precisar de alguém na vida. E Deus sempre terá um Simão para te ajudar. Deus jamais vai deixar você sozinho. Jamais, jamais. O plano da redenção é extraordinário, perfeito. A gente poderia ficar a noite inteira falando dele aqui. Mas tem um momento que não depende só de Jesus humanamente falando. Humanamente. Tinha que ter um Simão. Mas Simão não programou, não precisa. Você não precisa programar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Simão Cirineu, constrangido, não por vontade própria, até porque não tinha muito o que dizer. Não dá para dizer, ô senhor Romano, eu não senti de Deus, viu? O senhor me desculpa, não estou sentindo aqui. Não, isso é coisa nossa, né? Imagine se um Simão vai falar não para um centurião. Pregavam ali na cruz também. Mas ele, constrangido, levou a cruz. E naquele dia, a vida de Simão mudou. Mas não foi só de Simão, não. Porque até ali Simão não era membro da igreja. Simão não era discípulo de Jesus. Ele passou por lá. Passou por lá. Sabe quando a circunstância, irmão, coloca ali naquele momento, passou por ali. 30 anos depois, não é só Simão que é cristão. A família de Simão serve a Jesus. Seus filhos, Alexandre e Rufo, são citados no Evangelho de Marcos. Ó, Simão, o pai do irmão Alexandre, irmão Rufo, aí, ó. O encontro dele com Jesus resultou na salvação de sua família. Porque, queridos, quando eu estou exatamente no lugar onde Deus determinou que eu estivesse, é ali, é naquele lugar que a bênção de Deus vai me alcançar. Cansado ou não, sentindo ou não, Simão pegou a cruz e caminhou lado a lado com Jesus. O que isso me ensina também, querido? Há momentos que você vai precisar de um Simão. Vai, tem jeito. Você vai precisar de um Simão. Não, pastor, eu... Não, Jesus precisou. Haverá momentos que você não vai precisar de Simão. Você será o Simão na vida de alguém. Você será o Simão. Então eu encerro esta minha palavra. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. O que eu aprendo nesses dia 12 de abril, fez 41 anos que eu fui batizado. E o que eu aprendo nesses 41 anos que eu estou trilhando no Evangelho, e aqui tem irmãos que estão há mais tempo do que eu, né? Ninguém vence sozinho. Você não é suficientemente forte
que não venha a precisar de um Simão, e nem é infinitamente fraco para que não possa ser Simão na vida de alguém. Veja como a graça de Deus, ela é extraordinária. O Senhor Jesus, Ele abençoou milhares de vidas, milhões de vidas ali. Mas naquele momento específico, Ele precisou de um Simão. Amém, queridos? Fique de pé nesta noite. Tudo seguindo o cronograma, a agenda de Deus. Tudo. Sabe assim, eu digo a você, sabe o que é post-it? É aquele papelzinho amarelo que a gente vai colocando coisas para lembrar, esquecer, para não esquecer, vai remendando. Deus não tem post-it, viu? Deus, ele tem um plano. Esse plano não é emendado. Ele é único. Ele é linear. A sua hora é perfeita, como diz o louvor. A sua maneira mais linda. O que eu preciso fazer? Para me permitir carregar a cruz junto com Ele. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo Teu sacrifício. Obrigado, Jesus, pela Tua morte. Obrigado, Jesus, pela Tua ressurreição. Que o Teu nome, Senhor, continue sendo louvado, engrandecido e exaltado pela vida de cada um dos irmãos aqui presentes. Deus, muito obrigado por eu estar aqui com eles, ó Pai, por poder compartilhar mais uma porção desta palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.